Estamos começando mais um Eixo Sem Censura e hoje, como sempre, nós temos convidados super especiais, compartilhando esse momento de forma técnica. Meu querido amigo Bruno Alencar, seja muito bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, Charles. Tamo junto. Tamo junto, meu amigo. O convidado de hoje saiu do morro, ganhou o mundo, escritor, poeta, adora samba e tem uma trajetória pública incrivelmente maravilhosa. Do meu lado, aqui, Bosco Saraiva. Muito bem-vindo, Bosco. Obrigado por estar aqui no Eixo Norte com vocês, com Charles e Bruno. Também é um prazer imenso poder bater um papo aqui com vocês a respeito das coisas que interessam a nossa região. Taca fogo aí. Vamos lá, querido. Bosco, uma das últimas atuações em cargos públicos, Superintendência da SUFRAMA. Números incríveis em 2025, 227 bilhões. Quais os fatores foram predominantes para que você pudesse alcançar esta marca, obviamente com uma equipe muito bem alinhada? Primeiro, eu acho que Deus nos protegeu nesses momentos todos. Sinceramente, eu acho que foi obra do divino, obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abraçou porque durante 23 havia uma tensão muito grande com relação ao que aconteceria com a reforma tributária que estava prevista para aquele ano. O que aconteceu é que nós tivemos a determinação do presidente Luiz Inácio para que a Zona Franca fosse preservada na reforma tributária. Na sequência, esse trabalho passou para a responsabilidade do senador Omar, como coordenador da nossa bancada federal. O Omar tem uma entrada, ele se introduz em todos os setores do Congresso Nacional, vamos dizer, além disso, no estabelecimento como um todo do poder brasileiro. Uma pessoa muito madura, muito maleável, né, de bom trato, de respeito muito grande. Bom de negócio. Bom, ele é um palestino bom de negócios. E isso ajudou muito a nossa reforma, fechando lá com um bonito relatório do senador Eduardo. Isso nos deu muita tranquilidade, mas eu recordo muito bem, Charles, que em 23 a gente chamava os empresários para virem ao Amazonas, conhecer a Zona Franca, ele dizia, vamos deixar passar a reforma tributária, depois a gente vai aí. Muita segurança, né, moço? Havia, de fato, em todos nós, né, uma tensão. E vencida essa etapa, nós, já naquele ano, passamos a fortalecer o setor de atração de negócios da SUFRAMA e participamos de todas as feiras nacionais, muitas feiras internacionais, e aí foi só um caminho para que a gente pudesse simplificando o tratamento, porta aberta, orientação para os investidores, cujos quais eu pessoalmente mantenho grande respeito, porque são os que construíram a Zona Franca, a indústria, o comércio e o setor de serviços também, a gente pudesse chegar a esses números que foram números fantásticos alcançados. Nós fechamos ano passado com 132 mil trabalhadores, quando nós chegamos lá era 109. Caramba! Nós chegamos com algo em torno de 450 fábricas e fechamos com 553 fábricas e estamos nesse momento aqui com mais de 200 novas fábricas em instalação, porque foram os projetos aprovados que a gente acompanha a movimentação na cidade de Manaus, dentro da Zona Franca, atrás de galpões e terrenos para construir ou alugar para a instalação de suas áreas. E só o fato de ter gerado nesse período em que eu fiquei na SUFRAMA, a gente gerou novos 23 mil postos de trabalho, o que é uma coisa muito fantástica. Fascinante. Mais 20% em relação ao que tinha, e o índice de crescimento segue esse ano. Você pode observar os números divulgados pela SUFRAMA, que esse vetor de crescimento segue na mesma velocidade. Acho que a gente tem aí um futuro fantástico pela frente. Nós temos um ponto de consolidação da Zona Franca. Você acha que o que aconteceu da consolidação em um outro período, em outro governo, não teria sido consagrado da mesma forma, com
com tantos benefícios pelo período de tempo que nós vamos ter? Nós tivemos algumas etapas. Nós estamos vivendo o terceiro boom da Zona Franca, porque o primeiro foi ela propriamente dita quando foi instalada. Nós éramos um porto de lenha, tínhamos aqui 6 tecelagens, tínhamos aí um curtume, que era o curtume canadense, tínhamos algumas fábricas de processamento de castanha que trabalhavam 6 meses no ano, né? Era quando nossas mães e avós trabalhavam, né? Durante o período do ano, quebrando castanha, fazer sabão, né? E só, e nada mais. E desesperança. Veio a Zona Franca e criou nova esperança para todos nós. Eu gosto sempre de registrar aqueles homens que fizeram por nós naquele tempo, né? O deputado Francisco Pereira da Silva, esse cara foi um cara genial. Ele, em 1950, deu entrada num projeto chamado Porto Franco, no Congresso Nacional, ainda no Rio de Janeiro. Trabalhou 6 anos para aprovar o projeto do Porto Franco. Foi aprovado já com o nome de Zona Franca. Olha. E foi sancionado pelo presidente Juscelino Kubitschek e instalado num armazém do Porto de Manaus. De 57 a 67, ele dormiu num porto, porque não tinha atração. Este modelo de 67 veio depois com o ministro Roberto Campos, que foi quem levou para o presidente assinar. Ele teve uma grande importância para para a Zona Franca de Manaus. Pai do Roberto Campos Neto, avô do Roberto Campos Neto, esse que foi presidente do Banco Central recentemente, avô dele. O Lanterna na Popa, né, que é um livro que eu recomendo para todos aqueles que puderem ler, leiam o livro Lanterna na Popa, do professor Roberto Campos. E aí, a nossa vida mudou espetacularmente. Em 1970 se inicia as instalações com grandes brasileiros, nas instalações das fábricas, porque de 68, 69 nós fomos o comércio. Nós éramos aqui o turismo comercial do Brasil. Ainda estava tomando forma ainda. Então nós tínhamos as coisas para comprar no Brasil, o resto era tudo proibido, o resto aqui não tinha que comprar TV, videocassete, rádio, Aiva, aqueles produtos japoneses. Aqui a gente ia para o estádio nos anos 70 e rebolava o radinho de pilha no jogador. Ia para o Valdão, tacava, tinha uns rádios que era uma bola. A gente já levava para jogar nos atletas, né, naquele tempo. Aquela pilhona que não pesava nada. Exatamente. Então, nós atravessamos 70. Seu Matias Maquilini na Sharp, seu Eugênio Staub na Gradiente, o seu Isaac Werner na CCE, foram brasileiros que vieram de São Paulo para cá se instalar aqui, quando o aeroporto era o aeroporto de Ponta Pelada. O porto era o único porto de Manaus, o Porto Central. O avião fazia escala em Belém para poder vir para Manaus. Então eles vieram de fato desbravar. Eles têm grande valor, são os pais, eu os considero os pais da nossa indústria da Zona Franca. Esses homens que são muito pouco referenciados aqui, deveriam ser muito mais lembrados. E nós seguimos a vida, os anos 70 e os anos 80. E muito bem, nós montávamos. Nós tínhamos empresas de montagem. Foi no período em que eu trabalhei no Distrito Industrial. Eu trabalhei de 1980 a 1990, quando eu saí para entrar na vida pública. A vida tem um ciclo interessante, né? Aí, quando veio o presidente Collor, ele abriu o mercado, quebrou as barreiras. Aí nós tomamos um baque. Não estava preparado? Havia uma reserva de mercado, nossos produtos eram obsoletos, e veio com tudo e a gente tomou um baque. Se você vê a curva de faturamento de empresas e de mão de obra, ela vai lá para baixo. E nós nos reinventamos, resistimos, nos reinventamos com PPB, Processo Produtivo Básico. Começamos a nossa recondição. Vamos embora, saímos crescendo. Estabilizamos ali em torno de 100, 110 mil, nunca passamos de 110 mil trabalhadores. E aí veio a reforma tributária, trouxe-nos a segurança jurídica que foi reclamada durante mais de 50 anos, porque estava na Constituição, mas as suas nuances não estavam asseguradas lá. Qualquer lei poderia modificar, como modificaram muita coisa ao longo do tempo. Foi uma luta constante.
E aí agora não, por isso que a gente está agora com essa segurança até 73, nós estamos recebendo muitas empresas, são centenas de empresas. Eu presumo, eu tenho falado, é muito arriscado você falar de números, assim, olhar para o futuro e dizer vai ter isso, ter aquilo, mas eu presumo que na velocidade que nós estamos indo, de projetos que estão sendo apresentados na Suframa dentro dos próximos 3 anos, nós vamos inaugurar a 1000ª fábrica na cidade de Manaus. Caramba! Mais de 1000 fábricas na cidade de Manaus. Bosco. Que apresenta esses desafios, né, Bruno? Sim. Porque a gente tem que capacitar. Mas olha só, Rapidez. o que você falou é muito importante, né? A segurança jurídica da reforma é muito positiva, realmente dá uma segurança para o empresário. Mas eu vejo um ponto muito importante de comentar, Bosco, essa questão das gestões, né? Então, assim, a sua gestão, qual foi exatamente a estratégia que você implantou na sua gestão para trazer essa velocidade, para trazer essa flexibilidade, porque a reforma da segurança jurídica, mas o que atrai? Como que o cara consegue ali realmente atrair o empresário, as grandes indústrias de fora? Qual foi o seu diferencial nesse ponto? Essa coisa do serviço público é complicada porque depende muito das pessoas, né? Das pessoas, da gestão, né? O Brasil é um país muito instável com relação a isso, ele não tem uma diretriz que cresça naquele sentido, sabe? Eu reclamo muito que um país como o nosso não tenha uma marca de automóveis, entendeu? Nós temos tecnologia, a gente tem grandes cientistas aqui, grandes designers, a gente tem design de moda aqui, tanta gente que poderia design para fazer um carro, e a gente não tem uma marca, tem marca até da Rússia aqui, mas a gente não tem, né, uma marca de carro. Enfim, eu acho que aí nós já temos idade para ter. Nós não podemos manter esse lado do nosso grande boom de desenvolvimento, tendo sido a colônia que plantou cana, depois a que plantou café e agora a que planta soja. Quer dizer, nós somos um país inteligente, miscigenado, entendeu? Fantástico, um país alegre. Então, eu acho que... Mas a gente continua dependendo das pessoas. O que eu, com um pouco de experiência adquirida ao longo desse tempo, tentei fazer, acho que no período que eu estive lá, eu consegui, foi juntar os meninos que são de lá, que muitos jovens fizeram um concurso, entraram lá, mas que não conheceram o outro lado, o lado fabril, pegar o carro, o ônibus de madrugada, chegar na fábrica, para o seu posto de trabalho, trabalhar 8 horas, voltar para casa, chegar de noite, entendeu? Estabelecer essa sensibilidade. Por isso que a gente visitou mais de 300 fábricas, eu com eles, com a direção, 90% de servidores da Suframa. O Leopoldo que me sucedeu é de lá. Sim. Ele é um técnico com experiência na superintendência de projetos, que analisa os novos projetos, enfim. Para ficar lá. E a minha esperança, a minha didática diária, era que eles admitissem isso, que é fundamental, receber bem o investidor, tratar bem o diretor da fábrica, o gerente que procura, entendeu? E a Suframa, fora sem prejuízo da sua atividade fiscalizadora e de acompanhamento dos incentivos fiscais, ser uma agência de atração de negócios, entendeu? Ser divulgada lá fora. Quando for a Manaus, procure a Suframa. Você é investidor, se você for a Manaus, vá na Suframa. E na recepção da Suframa, ter lá uma pessoa para dizer, você quer falar com quem? Não, que eu gostaria de... Vem aqui, e o superintendente atender na hora, entendeu? O gerente do banco que quer fazer novos negócios, entende? Sem dificuldade. Então foi isso que eu tentei fazer, ao tempo que eu estive lá, funcionou muito bem, graças a Deus. Não sei de ninguém que tenha reclamado que não teve acesso, que teve dificuldades para obter informações. Os meninos que eu deixei lá nesses setores são muito bons, são técnicos excepcionais que fizeram isso. Eu acho que tudo isso ajudou. Quando eu falei de Deus, é assim, eu que tinha sido chão de fábrica, né, eu conheço, eu fui para lá estagiário, né, rapazinho, fui estagiário em eletrônica, eu fui lá para o meu posto de trabalho, esmerilhar ponta de solda, estagiário em eletrônica, mas eu já era um técnico eletrônico, né? Mas cumpri todas as etapas. E saí de lá chefe de divisão de recursos humanos, então eu caminhei no chão de fábrica, depois fui para o setor de treinamento, dei aula de eletrônica básica lá dentro,
e depois fui para fazer gestão de pessoas, enfim. Então andei aqueles setores todos de dentro da fábrica. Acho que isso contribuiu muito, porque eu ia de muito bom grado diariamente para dentro da... Como vou, eu visito agora assim com o maior prazer, entendeu? Eu gosto de ver o trabalhador simples, as pessoas, as mulheres trabalhando, saindo de casa. Eu gosto muito dessa cena do meu estado, entendeu? Então foi uma contribuição que eu acho que eu dei um pouquinho de mim para o meu estado. Isso refletiu realmente em números, né, Bosco? O resultado aí de quase mais de 20% de aumento, né, em número de trabalhadores e, assim, fundamental, realmente a autarquia entender a sensibilidade ali do investidor e dos funcionários, né? Ver aquilo como uma geração de fonte de renda, de melhoria de qualidade de vida da população, né? Nós somos um país capitalista, somos um país capitalista, então funciona na mão do capital, do cara que quer ter lucro, mas que dá um emprego pra gente, então tem seu lucro. É a troca, né, Bosco? O emprego é natural, essa é a nossa sociedade, é isso que a gente tem que fortalecer, né? Acho que eu tenho muita esperança numa lei que eu acho que uma dádiva para nós, que é a lei de informática da Zona Franca de Manaus, que ano passado foram investidos 1.640 bilhões em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Essa lei precisa ser revista para que as coisas do seu investimento fiquem na nossa região de fato. Ela só pode ser utilizada na nossa região, mas o fim acaba indo para uma parte muito grande só para o desenvolvimento tecnológico daquilo que já existe, da indústria de transformação. Agora, ela precisa nós precisamos investir muito mais na regionalização dessas coisas, para chegar a nível de industrialização de tudo que a gente tem, e nós temos tudo aqui do jeito que estava há 500 anos. Nossos minérios, nossos vegetais, o nosso povo. O Eldorado por tudo quanto é lugar, né? Continua sendo, né? Porque o ouro está aí correndo nos rios. É que eles achavam que o Eldorado continua sendo aqui, né? É que o europeu... E é o que mais fascina, porque olha, a quantidade de tempo que os caras estavam procurando e cada vez mais já... o europeu... Eu acho que ele estava com paludismo, ele estava transtornado, ele começou a imaginar que eram castelos de ouro, né? Então, o Eldorado são castelos, porque eles conheciam lá os desenhos dos castelos incas e tal, então, os astecas, né? E eles achavam que aqui que o ouro estava nos castelos. Não está nos castelos, o ouro está dentro dos rios. Tudo que é igarapé da Amazônia tem ouro. Tá? Tanto que está aí, a gente está vendo agora, né? Os caras estão retirando o ouro do leito. Eles viram isso. Imagina naquele tempo, com muito mais clareza, né? Água muito mais limpa, assim. E os índios brincando com aquilo, né? Os indígenas brincando com aquilo. Então eles alucinados escreveram. O Eldorado continua sendo aqui. E a gente fala, ó, atualmente chegou a tecnologia precisou das terras raras. E as terras raras estão aonde? Aí você começa a entrar numa outra discussão, né? Por qual é o motivo que os franceses têm tanto interesse em continuar impedindo a construção da BR-319? Qual o motivo de tantas ONGs dentro do Amazonas e da Amazônia, com dinheiro do fundo da Amazônia, que é um dinheiro internacional? Então, esse debate precisa ser massificado na nossa cidade, no nosso estado. Isso precisa ir para dentro das escolas de ensino médio, para que todo amazonense perceba o que o mundo está pensando a respeito da nossa região. Nós somos a região mais rica do universo. É isso. E isso tem que ser para o nosso bem. Então, esses recursos de desenvolvimento científico que a gente vai ter daqui a pouco, dentro de a próxima década será de muito sucesso com relação ao desenvolvimento intelectual dos nossos meninos que estão saindo das universidades e indo para dentro dos institutos. Não se forma um cientista em 5 anos, longe disso. E aqueles que são mais cabeçudinhos se destacam mais rapidamente, então a gente vai ter aqui uma produção muito grande de desenvolvedores de coisas, né?
E a gente precisa desenvolver coisas para ir para as prateleiras, para vender, para gerar emprego e renda para o nosso povo. Pode ser em Manaus e muita coisa pode ser feita no interior do estado. Principalmente, então, né? Descentraliza, né? Nessa direção. É sobre isso que eu quero, se tiver a oportunidade de estar na Assembleia Legislativa no próximo ano, é sobre isso que eu quero conversar com o povo do meu estado. Bosco, o Amazonas, ele passou por diversas oportunidades de desenvolvimento, a gente estava conversando sobre isso nos bastidores, mas nós temos modelos, a riqueza muitas das vezes do que é explorado aqui, ela não fica aqui. Os índices de desenvolvimento são muito baixos comparado à capacidade de riqueza do Amazonas. Bosco Saraiva, pela trajetória que você tem na vida pública, tem-se uma ideia de como atuar em termos de política de Estado? Para falar aí, amigão, calma aí. Pode, vamos trazer investidor, os caras vão ter o lucro deles, mas a gente não pode apenas continuar sendo colonizado. Nós temos que, imagina só, pesquisa. A maioria dos professores que eu converso é uma deficiência de incentivo para pesquisa. E a pesquisa, em qualquer lugar do mundo, ela é a base para o desenvolvimento econômico. Sim. Existe alguma percepção, e eu gostaria que você compartilhasse aqui, se possível, de maneira superficial ou até onde você achar competente, para reter esse capital, esse momento de riqueza do Amazonas, que ele também, assim como é um momento de grande exploração do Eldorado, como a gente está falando, não ficar apenas, a gente perdeu uma oportunidade, enfim. Eu acho que é o que eu falava há pouco. A gente precisa fazer ajustes na lei de informática, porque esse número que eu falei de investimento, esse ano deve chegar a 1 bilhão e 800. E quando se transferir a grande parte devido aos nossos atrativos, quase que a totalidade da indústria de informática do Brasil vai se transferir para cá, para a Zona Franca. E isso vai aumentar muito esse volume de investimento. Já nós estaremos batendo aí 3 bilhões por ano de investimento nesse setor. O que a gente precisa ter? Cientista, precisa ter institutos capacitados para isso, precisa ter gente para movimentar isso, precisa ter projetos. Eu acho que isso vai acontecer naturalmente, vai ficar aqui. Porque na medida em que nós tenhamos recursos, quem está fora também virá para cá. Sim. O cientista virá para cá, lá é que tem dinheiro. Eu costumo fazer um paralelo muito empírico, mas é uma coisa assim. A gente sempre teve INPA e Embrapa, mas a gente nunca teve dinheiro. São poucos os cientistas do INPA, por exemplo, ficaram aqui lutando pelo seu projeto, às vezes 5 anos lutando por um projeto. Que sai e assegura ali 10 anos de pesquisa, já passaram-se 15 anos agora, num projeto só, entendeu? Então a gente foi, como tem pouco recurso, não tem, você imagina, a indústria bélica americana gasta quantos bilhões de dólares para o seu avanço? Então, é o que você falou há pouco, Charles, ciência se faz com dinheiro. E não é nem o dinheiro do empresário, é dinheiro institucional mesmo. Tem que fazer o desenvolvimento científico, descobrir o produto, entrega na mão de quem sabe fazer aquilo em nível industrial, e processar, ganhar dinheiro, paga a patente, vem para cá, investe em outra pesquisa e vamos para frente, né? Assim é que funciona. Então eu acho que a gente está exatamente nesse caminho. Por isso que eu falo assim de uma década, dos próximos 10 anos, porque as coisas hoje também são muito velozes. Nós vamos ter assim, a riqueza fica aqui a partir do momento em que a gente tem, por exemplo, a produção intelectual de muitos novos cientistas, jovens cientistas amazonenses. A gente vai ter isso com muita brevidade, porque só o Amazonas terá uma lei com esse volume de recursos. Eu acho que nesse ponto, né, Bosco, dessa estratégia da lei, a gente vê esse aumento gradativo da retenção desse recurso, né, para pesquisa e desenvolvimento, né, vem aumentando aí, batendo recordes a cada ano, né. É um sonho realmente chegar nos 3 bi, isso a gente almeja muito. Quem trabalha nessa área de pesquisa e desenvolvimento, né, eu trabalho há 8 anos nesse segmento, e aí a gente vê esse movimento crescendo. A gente viu que teve um movimento lá
atrás, né, da SUFRAMA com a questão de uma diretriz para destinar 15% do recurso para o interior, né? Teve um movimento muito grande sobre isso, vários institutos se posicionaram em buscar outros estados, outros interiores, enfim, e depois isso acabou caindo por terra. Mas você acha que, eu vejo assim, né, Bosco, talvez parte desse recurso ser destinado para o estado e para o município também, para os municípios, pode aumentar cada vez mais essa formação de jovens, incentivar universidades e escolas nos interiores. Você acha que isso seria viável, trazer uma proposta dessa do Estado para a SUFRAMA? Não, eu acho que ele tem que ser aplicado onde está, por exemplo, nós precisamos aplicar onde está o potencial a ser desenvolvido. Todo esse estudo, geograficamente falando, de onde estão os potenciais da nossa região, isso está feito há muito tempo. Sim. Entendeu? Agora a gente precisa pegar isso que já foi estudado, pessoas como o professor Samuel, que eu estou olhando aqui para o nome dele, professor Samuel Benchimol, deu aula sobre isso lá na frente. A gente vai olhar a obra do professor Samuel, uma aula de atualidade para todos nós. Mais de 150 livros publicados sobre o desenvolvimento da Amazônia. Quem Incrível. se interessa em ler, professor Samuel, isso deveria ser obrigação nas escolas básicas do nosso estado, ver que está tudo aí, para a gente pegar esse potencial já tudo feito e desenvolver, entendeu? Eu acho que é o que eu estou falando de ajustes necessários na lei de informática, na distribuição. No formato dela, ela precisa fazer. Hoje é assim, 2.7 a empresa aplica dentro do seu interesse, 2.3 se distribui entre institutos e privados e públicos, ou diversos, né? Aplicação. E isso daí a gente precisa, isso foi um primeiro formato, teve pequenas modificações, a gente está na hora de rever isso, como vai esses 5%, como redistribuir, entendeu? Acho que o Estado tem que pegar isso e aplicar com menos burocracia, entendeu? Uma parte desse recurso é uma obrigação, então quando você acabou que chega aqui já sabe que tem aquela obrigação, não tem que discutir, e isso é muito bom. Acho que a gente está no timing, como aqui nos bastidores o Charles estava falando. O tempo é agora, chegou. Porque o que aconteceu lá na borracha? Foi o desenvolvimento tecnológico, né? Os caras levaram a seringa, plantaram uma do lado da outra, estava mais perto do centro consumidor, tecnologicamente naquele tempo quebraram a gente, quebraram em 20 anos, não é verdade? E 20 anos é já, né? Passa voando. Então agora muito menos tempo, né? A gente falou naquele tempo, 20 anos, agora muito menos. Então, a lei de informática é a nossa nova seringueira. Nós não podemos deixar se perder. Sim. Porque se for só para investimento, tecnologia, ficamos orgulhosos, porque agora desenvolvemos um computador que ninguém enxerga, bota no bolso e tal. A empresa, quando foi embora, leva ele. Irmão, levou a semente da seringueira. E a gente fica aqui na beira do barranco chupando o dedo novamente, esperando outro ciclo. A impressão que eu tenho, Bosco... Então, eu acho que é isso, Charles, para finalizar aquilo que você dizia, entendeu? Chegou a hora, sabe? Por isso eu tenho falado nas minhas falações políticas que as próximas eleições são fundamentais para o futuro do nosso Estado. Sim. Eu tenho a impressão de que tudo aquilo que a turma não consegue replicar lá fora é explorado aqui, mas praticamente tudo. Um exemplo simples é a seringueira, né? Os caras levaram lá para fora, patentearam, tecnologia também. Falando sobre a lei da informática, que você trouxe agora sobre a questão da distribuição, tem-se hoje alguns institutos que são muito beneficiados pelo P&D. Um exemplo, para a gente citar nomes, o CIDIA é um instituto da Samsung. Tem outro instituto que também recebe um grande volume e que muitas das vezes as pesquisas são para desenvolvimento da própria indústria. Então fica aquele ciclo onde quase não pinga nada real para a população, para a educação local. Esse que você citou é porque o volume da empresa coreana, ela é maior, faturamento. Então ele tem mais recursos para investir.
né? Há outros institutos que precisam, aí é que está, que precisa se chamar a atenção. Entendi. Sabe? Para chamar a atenção, precisa ter governador. Precisa ter governador, que foi uma figura ausente nos últimos anos aqui no nosso estado. E a gente precisa ter governador, sabe? Haveremos de ter governador no ano que vem, que compreende, que tenha compreensão. Falo de ausente no sentido de não compreender esse momento da vida e do futuro do nosso estado. É no andar de cima. É o olhar de águia, não é o olhar aqui do imediatismo, né? Do imediato. Não. É o olhar de águia, olhar para frente. Olhar o que vai acontecer lá na frente, ter a visão antecipada do fato, do que efetivamente vai acontecer. Muito bom, muito bom. Se dependesse do Bosco, qual seria o cenário ideal de governança do Amazonas para 2026? 1º de janeiro, dentro do teu cenário ideal político, para que o Amazonas possa representar isso que você acabou de trazer. Eu espero que a gente não faça nenhuma experiência e que recolha aí o que tem de melhor de experiência para o governo do nosso estado, que pertenceu ao time de Gilberto, de Amazonino, que ainda resta, que é o senador Omar Aziz, com excelente relação em Brasília, com excelente relação no nosso estado, profundo conhecedor do interior do estado, o cara que defende a exploração controlada do nosso potencial para melhorar a vida dos nossos indígenas que passam fome no interior do estado, porque não tem a liberdade de explorar aquilo que está em suas terras e que tem colocado isso daí. Eu acho que esse é o caminho que a gente vai com rapidez ganhar o tempo perdido, vencer o tempo perdido. Então a gente meio que parou e pode ter a oportunidade de retomar. Inclusive, fica o convite para o pré-candidato ao governo, senador Omar Aziz, a estar aqui compartilhando conosco as suas ideias de plano de governo, que será muito bem recebido. Bosco, para a gente ir para os momentos finais ali, nós temos um VT, tá? Algumas perguntas, nós fomos para a rua, porque o Eixo Sem Censura é exatamente isso. Quem manda aqui, Bosco, é o povo. Então a gente vai para a rua para ouvir o que o povo está falando sobre os nossos candidatos. O que tu acha que ele pode ainda fazer pela Zona Franca de Manaus? Eu acho que ele fez um grande trabalho, pode fazer mais ainda, né? É gente boa. O senhor ainda acredita na política amazonense? Acredito, sempre. Sempre vou acreditar, né? Olha aí. Temos outro também, Bosco? Produção. A gente já solta todo emendado aqui para... Vou fazer essa pergunta. Por que todos os candidatos, eles só aparecem nessa época de eleições? Enquanto os 3 anos e poucos não aparecem. Essa é a pergunta. Olha aí, Bosco, nós temos um ali super animado e um outro mais ou menos, né? Mas eu sou do século passado. Eu sou do século passado, né? Assim, o Serafim diz isso. Bosco, nós somos do século passado. E é verdade. Eu, Omar, Serafim, a gente é lá da Câmara Municipal de 93, lá da 7 de setembro. Então é realmente século passado. E é assim, o líder comunitário ia lá, procurava a gente ia para a tribuna e reclamava do prefeito. Agora, com a rede social, com a internet, o líder comunitário não precisa mais de ninguém, amigo. Ele taca fogo, ele se filma lá, ele é o apresentador, ele esculhamba. Então, tem um bocado de coisa acontecendo aí nas redes sociais, exatamente por causa desse fenômeno, que está ainda em adaptação, né? As pessoas ainda nem... Está um processo de modificação da sociedade. Essa geração que vem aí, que já nasceu com a internet, é que vai utilizar isso de forma adequada. Eu mesmo, pessoalmente, não é meu mundo. O mundo das redes sociais não é meu mundo, definitivamente não é. Eu sou bem antiquado já com relação a isso. Mas a presença é muito mais... A presença física do parlamentar nos últimos anos tem sido mais escassa ainda, por conta exatamente da comunicação via
Rede social, por das redes sociais, dos grupos e tal, o cara vai deixando de ir, né? Eu ainda sou do século passado, meu hábito ainda é de ir lá, conversar com meus amigos, tomar um café, brincar um pouco. Mesmo É um que as contato coisas- humano, né, mesmo Bosco? que a coisa seja muito séria, né? Que a vida pública é um caso sério. Bosco, eu vou aproveitar aqui para fazer um questionamento. Você atravessou aí gerações na política. E nós estamos, inclusive, nesse momento de redes sociais. Sim. A turma que vai lá e dá opinião, mas que na hora de aprovar um projeto para ter articulação política, isso não acontece. Como que vocês, enquanto politicamente experientes, como que vocês enxergam essa turma aí? Porque hoje eles conseguem ser eleitos. Mas uma hora a turma vai perceber que isso não é tão bom quanto é vendido nas redes sociais, né? Sempre houve os elementos de mídia, né? Desde Juscelino. Antigamente era do jornal escrito, impresso. Sempre houve aquele que cultivou a mente das pessoas através da boa escrita, da fala, né? A gente que dominou multidões pela fala. A história do Brasil está cheia de bons tribunos, enfim. Isso foi escasseando, né? E a gente tem a tendência, todos nós temos a tendência de achar que o nosso tempo sempre foi melhor do que o mais novo, não é verdade? Todos somos assim, né? Que a nossa música era melhor, que as nossas brincadeiras eram melhores. Então, e não é bem isso, a vida É um evolui, ciclo, né? ela muda, né? Constante evolução, A velocidade. O importante é que precisa se despertar os pontos centrais, por exemplo, do exercício parlamentar, o exercício de falar, o exercício de representar, de você ter o beneplácito do povo, a escolha do povo, para você se dedicar àquilo, estudar as questões, se interessar por aquilo. Essa via mais fundamental do exercício do serviço público como um todo. O povo está te pagando, você tem tempo para estudar, então estuda a matéria, vai fundo, para você poder tomar decisões, não é ficar fazendo lei, quantidade de projetos de lei, porque cada vez que você faz um projeto que altera uma vírgula na vida do empresário, por exemplo, você tumultua quem está lá na ponta, então tem que ter cuidado com esse tipo de coisa, não é? Cuidado com essa massificação que tem no momento. Então eu acho que o fundamental é o parlamento restaurar a conexão, independente das redes sociais e através dela, restaurar a conexão com aquilo que é o interesse do povo. O interesse do povo. O parlamento foi perdendo importância porque ele foi se desconectando do dia a dia da população, seja municipal, estadual, federal, falo no sentido geral. A representação parlamentar proporcional é uma ciência absolutamente interessante. Você olha a Câmara dos Deputados, você vê de fato a sociedade brasileira representada ali, com as suas características, com seus... Então essa coisa de sair estabelecendo cotas obrigatórias, eu não vejo com bons olhos. Eu acho que o legislador lá atrás, quando ele desenvolveu o voto proporcional, ele pensou muito para tomar essa decisão. Você não pode, num Estado, sair modificando essas coisas, sabe? Então eu acho que há que ter cuidado e trabalhar em cima disso. Talvez as últimas contribuições que eu vá dar nas escolas, independente de resultado eleitoral, eu vou cumprir minha missão para o meu Estado, que é palestrar nas escolas, chamando a atenção Legal. em cima de um legado que eu fui fazendo e de repente aconteceu, né? Eu fui vereador, deputado estadual, deputado federal, fui secretário de tudo, fui vice-governador do Estado, fui superintendente da SUFAMA agora, ocupei todos os cargos. Pode ser o sonho de qualquer moço que está aí na faculdade ou nesse momento estudando. Então, tem que aproveitar isso para transmitir para as pessoas. Uma coisa que é certo, a gente precisa restabelecer a conexão da representatividade popular institucional com o povo, com o interesse do povo. Nós precisamos cuidar do ponto do ônibus, nós precisamos cuidar do terminal do ônibus, nós precisamos cuidar da manduquinha que está rodando para proteger o povo,
Nós não podemos deixar essas coisas mínimas. Quando a gente deixa o mato crescer no meio-fio, nós estamos descuidando da vida do povo, da população. Quando a gente deixa de recolher o lixo lá na rua, é um descuido para com a vida do povo, a qualidade de vida do povo. Quando a gente não conserta as calçadas, eu acho que essa coisa do dia a dia foi muito esquecido em nome de nada. Em nome do nada, em nome de talvez uma atuação falsa, sabe, daquilo que é a essência da representação popular, cientificamente falando. É aquela roupagem da personificação de interesse coletivo. O interesse coletivo à frente, sempre, né? O interesse público, o espírito público. O amazoniano falava de espírito público, né? Precisa ter espírito público para pensar as coisas grandes, né? Grandes projetos, para que a gente possa executar isso. Nós temos que fazer uma diretriz. Veja, o trânsito de Manaus está atacando a vida de todos. Todos. Nem todo mundo tem uma sirene. Pouquíssimos têm uma sirene para ligar e sair abrindo o trânsito, exceto as ambulâncias, né? As ditas autoridades estão ligando a sirene para chegar mais rápido. O povo. E o povo? Deslocamento de um trabalhador hoje, da Zona Norte para dentro da fábrica, dura 2 horas. Turma sai de madrugada, né? Absurdo, são 4 horas de vida perdida. Isso é obrigação de quem está na vida pública se preocupar com isso. Não pode fazer de conta que não está vendo, porque está afetando ele também. Qualidade de vida na veia, né? Qualidade de vida de todos nós. Então a gente tem que sair mais cedo, tem que chegar mais tarde, tem que se estressar diariamente, todos. Não dá para sair voando de drone, ainda não dá. Ou então um tuba-vácuo, né? Compreendeu? Então isso tem a ver com o parlamento, tem a ver com secretários, tem a ver especialmente com governos. É disso que eu falo. É por isso que eu digo que essas serão as eleições mais importantes dos últimos 30 anos. Amazonino morreu, Gilberto morreu, os ativos políticos estão se aposentando, está a tal velha política, né? Que fez tanta falta nos últimos tempos aí no Brasil inteiro. Acho que é preciso a gente refletir sobre isso. Maravilha, Bosco. Sempre bom ouvir as suas reflexões. A experiência, ela nos traz isso. Clareza no processo de quem viveu e de quem vive o universo da vida pública. Para liberar o nosso convidado, porque nós estamos prendendo ele aqui há alguns minutos a mais, Bruno, as suas considerações finais para os nossos telespectadores e para o nosso querido Bosco. Olha, Charles, obrigado pelo convite, né? Eu tive uma proximidade muito boa com o Bosco nesse período que ele passou na Suframa, porque eu estou ali nesse processo do P&D, da indústria, dos projetos de inovação, startups, tecnologia. A gente ouviu falar muito nesse boom da biotecnologia, né? Projetos de biotecnologia, investimento em biotecnologia, teve um crescimento significativo. A gente ainda não atingiu, né, o que a gente espera de resultado. A capacidade que existe, total, né? Mas considerações finais para o Bosco realmente agradecer a sua contribuição, Bosco. Eu vejo da fala que você falou, né, plantando uma sementinha para daqui a 10, 20 anos. Então, assim, passa muito rápido. Isso que você fez, né, trazendo novas indústrias, trazendo novos processos, isso vai crescer e a tendência é que isso dê resultados cada vez melhores, né? Então, realmente agradecer, Charles, a participação e obrigado pela contribuição maravilhosa hoje, Bosco. Obrigado, Bruno. Deixa suas considerações para aquele que acompanha, para os que amam, mas os que podem amar também, né? Deixa suas considerações. Minha consideração final é meu desejo de voltar com brevidade, para que a gente possa fazer o programa mais uma vez. E aí a gente vai incluir aqui samba e Botafogo. Pronto, aí vai ser uma boa discussão. Querido, minha audiência, olha só. Eu quero agradecer você por nos acompanhar. Tudo que é feito aqui tem muito zelo, uma equipe enorme por trás para que nós possamos levar a melhor qualidade, a melhor experiência, seja para o nosso convidado, desde a recepção até o momento de café, para que isso possa ser transmitido a você. Participe dos nossos canais, faça a sua pergunta. Nós temos abertura
com a turma que vem fazer aqui a nossa entrevista. Então, é gravado, mas aí vai lá no YouTube, faça sua pergunta, nós vamos acompanhar os comentários, a gente vai passar para o Bosco, para os demais convidados, porque é essa aproximação que tem que ser aproveitada neste momento. Este ambiente, ele é necessário e suficiente para discutir ideias. Aqui dificilmente vai ter discussões ideológicas, porque isso nunca foi pauta de evolução social em lugar nenhum do planeta, muito pelo contrário, sempre foi de retrocesso. Aqui nós vamos discutir o desenvolvimento da Amazônia com pessoas que fazem a Amazônia acontecer. Bosco, agradeço muito a tua vinda aqui, eu tenho certeza que é a primeira de muitas tantas, em ciclos diferentes da sua vida. Eu agradeço você, minha audiência. Olha só, mais um recadinho. Eu estou todo elegante assim porque tem pessoas grandes dentro desse projeto. A Formen tem ternos incríveis e maravilhosos. Vá lá, siga a Formen nas redes sociais. Eles fazem um trabalho incrivelmente maravilhoso. A Marrecos, que vem trazendo a capacidade técnica de iluminação. Hoje, o que nós temos hoje aqui no estúdio é o que tem de melhor de iluminação e tecnologia de filmagem, Bosco. Então, tudo isso para proporcionar uma experiência para aquele que nos acompanha. Eu agradeço a nossa audiência, fica com Deus e siga-nos nas redes sociais e até uma próxima. Muito obrigado.